Nosso trabalho de conclusão de curso. Nós somos da Escola Sequencial, curso de Administração. Esse é o Marcos. O nosso tema é modelos de negócios digitais com a transformação digital como a transformação digital impacta na criação e gestão de empresas e novos negócios. Como que essas novas tecnologias, novas coisas que vêm entrando no mercado de trabalho impacta, né, na gestão de novos negócios, nas empresas, quais são as consequências, quais são os desafios, e a gente vai falar para vocês sobre isso. Igual eu acabei de falar aqui, esses são alguns assuntos que nós iremos falar. Bom dia. Para começar, eu vou falar sobre os nossos objetivos. Os objetivos que a gente tem com o nosso projeto. A gente tem dois objetivos principais, que são os gerais, né? Que é investigar o impacto da transformação digital. Investigar como a transformação digital vem impactando o mercado de trabalho em diversos setores. E também desenvolver uma ideia para auxiliar as empresas nessa adaptação às novas tecnologias do mercado que vem surgindo. A gente também tem objetivos específicos, que para chegar na nossa meta. A gente tem esses objetivos, que é analisar as tecnologias digitais, para saber como elas estão transformando os modelos de negócios antigos, né, que já tem um tempo a mais de mercado, examinar as estratégias que as empresas utilizam para se adaptar a essas novas tecnologias, para saber como o nosso projeto vai se enquadrar também dentro do mercado, e identificar oportunidades e desafios que surgem das novas tecnologias. Falando sobre o papel da transformação digital nas empresas, a transformação digital é tudo que a gente tem hoje no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente vai no hospital, antigamente a gente tinha que preencher fichas manualmente, no papel, escrever. Tinha que esperar toda a moça da recepção escrever, falar, colocar um código, demorava mais. Hoje não, hoje é tudo digital. Sai direto impresso, é digitalizado, o seu nome é chamado no telão, então é tudo mais prático, tudo mais rápido. Dentro da transformação digital, a gente tem esses 4 tópicos, que são as tecnologias, né? Igual eu falei, às vezes a impressora, o computador, o telão, enfim. As pessoas, que são tanto as pessoas que criam esses sistemas, que criam as tecnologias, as pessoas que usam ele e as pessoas que são beneficiadas. Os processos, que são muito mais curtos, muito mais eficazes, muito mais ágeis para nós. E a cultura, que é difícil mudar a mentalidade das pessoas que estavam acostumadas no papel para hoje ser no computador. Tanto a cultura mental também para aprender a mexer nessas novas tecnologias. Alguns exemplos dessas transformações que a gente teve ao longo do tempo são os bancos digitais. Eu acredito que todo mundo aqui tem um banco digital no celular. E isso é muito, muito mais prático para nós. Por quê? Antigamente a gente tinha que ir lá no banco, no sol, na chuva, e esperava por horas e horas, ficava lá na fila, e acabava sendo um processo muito demorado e não tão eficaz. Hoje não. Hoje a gente tem aqui no celular, a gente faz a transferência pelo celular, em casa, no conforto de casa, não precisa sair, não precisa esperar. É tudo muito rápido, é tudo questão de segundos, a gente faz uma transferência, a gente faz tudo que a gente precisa pelo celular mesmo. O e-commerce, que são as empresas que vendem produtos digitalmente, né? Como a Shopee, a Shein, o Mercado Livre. Hoje a gente não se vê sem isso, né? Às vezes quando a gente precisa de algo, a gente já vai correndo para ir lá. Antigamente também, por exemplo, teria que pegar um trem lotado lá no 25 de março para comprar uma roupa mais em conta. Hoje não, hoje no celular mesmo a gente vai lá na Shein, na Shopee, escolhe no conforto de casa, com preço em conta, mais em conta do que na nossa própria região, né? Então fica tudo mais fácil. A indústria 4.0, que é a automoção, né? Por exemplo, também, quando se construíam carros, as pessoas construíam. Era mais lento, era mais difícil, causava... As pessoas às vezes tinham alguma doença por isso, né? De tanto fazer aquele movimento. Hoje não. Hoje são máquinas, por exemplo, né? Que constroem os carros. Então também fica mais fácil e mais rápido. A inovação contínua, que é a atualização, né, disso, sempre estar atualizando, como os computadores de antigamente, os computadores de hoje em dia, e a mudança do modelo de negócios. Como eu falei, antigamente era um modelo, hoje é outro. Então tudo isso melhorou muito para nós.
inovações tecnológicas e novos modelos de negócio. Atualmente a gente tem alguns modelos de negócio e inovações que estão muito famosas no mercado, né? E a inteligência artificial, que hoje muitos dos que estão aqui não fazem um trabalho sem consultar algum dado dela, sem usar ela para alguma coisa, né? O Big Data e análise de dados, que já cai mais para banco de dados, né? Que hoje em dia é muito amplamente utilizado no mundo inteiro hoje. A computação em nuvem, por exemplo, o Google Fotos, que hoje a gente pode fazer o upload das nossas fotos tudo lá, que não prejudica o espaço do nosso celular. Temos também a internet das coisas, que basicamente é uma rede global de comunicações entre dispositivos, né? Que, por exemplo, eu consigo ligar para uma pessoa que está nos Estados Unidos, ou consigo mandar mensagem para ela. E o blockchain, que é basicamente uma criptografia, utilizada também em transações de moedas digitais, por exemplo, o Bitcoin. Aqui nós temos algumas estratégias de adaptação e competitividade no mercado que as empresas utilizam, assim como eu falei que a gente iria abordar esse tema, né? A adaptação ao mercado digital está sempre adaptado e atualizado no mercado. Investir no mercado de trabalho, né, na questão de digitalização, de inovação, digitalização de processo, que foi exatamente o que a Wendy falou, a questão da impressora, a questão de hoje escrever no teclado, no computador, não no papel, a implementação de plataformas digitais, por exemplo, uma empresa de restaurante. Hoje em dia ela tem como opção colocar o iFood no sistema, na loja dela, para vender mais também, né? Análise de dados de inteligência artificial, como eu falei, a inteligência artificial ela apoia a gente tanto academicamente quanto também no trabalho. Por exemplo, hoje em dia, em setores de desenvolvimento de sistema, muito do que os desenvolvedores faziam, a inteligência artificial hoje já está fazendo, né? O uso do marketing digital, que é uma peça indispensável, né, hoje em dia, como o tráfego pago nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Temos também a adaptação cultural e treinamento, que é um tema que a gente vai abordar também hoje, que é muito importante ter essa mudança de chave, às vezes, para trazer uma inovação para a empresa, trazer uma evolução para a empresa também. O papel da gestão, ter uma gestão capacitada e habituada à mudança e às novas tecnologias que chegam no mercado e na empresa, né? O foco no cliente, hoje em dia, a gente pode focar muito mais como empresa no cliente, fidelizando ele através de sistemas de fidelização, você comprar e ganhar por isso, cashback, etc. E segurança e conformidade. Falando de sistema, né, hoje a gente tem muito sistema de criptografia, por exemplo, em bancos, né? O Bradesco é um exemplo, né? O Itaú tem uma rede de criptografia muito grande que protege esses sistemas, né? Então isso é um modelo de digitalização e de inovação hoje em dia. Mesmo com todos esses benefícios, as pessoas acabam rejeitando essa transformação digital dentro do ambiente de trabalho e também no cotidiano. E eu vou falar um pouco sobre alguns desafios que a gente enfrenta ao trazer novas tecnologias e algumas soluções também. A resistência à mudança, como eu acabei de citar, o medo do desconhecido, falta de habilidades digitais, percepção de ameaça ao emprego. Aqui na falta de habilidade digital, às vezes as pessoas, por exemplo, chegou uma nova tecnologia aqui na escola, um novo sistema, né, por exemplo, de chamada. Quando chegou esse novo sistema, não foi fácil. Até hoje, alguns professores não conseguem lidar muito bem com esse sistema. Então, isso acaba fazendo as pessoas rejeitarem essas novas tecnologias, que são tão boas para nós, né? A percepção de ameaça ao emprego é algo que sempre vem quando a gente fala de tecnologia. Mas eu acredito que não seja assim. Por exemplo, como eu falei das máquinas que constroem carros, antigamente, por exemplo, usavam-se 10 pessoas para construir um carro. E aí veio a máquina e tirou o emprego dessas 10 pessoas. Isso é sempre dito. Mas ninguém fala que para cuidar da máquina precisa de alguém, para desenvolver a máquina precisa de alguém. Então tira-se esses 10 empregos e colocam mais 20 novos, né? Porque também precisa, as máquinas também precisam de nós. Elas ainda não funcionam totalmente sozinhas. Então também são empregos com um valor mais alto salarial, né? Porque para você mexer em uma máquina, você precisa no mínimo de um curso
técnico, então você vai acabar recebendo mais por isso. Então você sai ali como um auxiliar de logística ou algum mecânico, né? E vai como operador de máquina, então você acaba recebendo mais, é um currículo mais bonito, né? Um currículo melhor. A resistência cultural, como a gente também já citou aqui, a falta de visão e liderança das pessoas que vão passar essa nova tecnologia para os funcionários. Se passarem de uma forma negativa ou ruim, as pessoas também acabam negando, né, essa nova tecnologia. As questões técnicas de infraestrutura. Aqui na escola, quando chegou todas essas tecnologias, notebook e tudo mais, a gente precisava de uma sala para comportar tudo isso, de um lugar seguro, né, para ninguém roubar, de internet. Então, a empresa que vai ter essas novas tecnologias precisa também ter uma infraestrutura para receber elas. E também as experiências passadas negativas. É um desafio muito grande. Porque, por exemplo, se esse novo sistema de chamada que chegou, ninguém conseguiu se adaptar, se chegar um outro novo melhor, as pessoas já vão estar com o pé atrás e não vão querer ver como que ele funciona, tentar se desenvolver com ele, por causa da experiência passada que foi ruim. Agora eu vou falar sobre a nossa tese. Para começar a nossa tese, a gente escolheu uma frase do Peter Drucker, que diz assim: marketing e inovação geram dinheiro, tudo mais é custo. Ele estava querendo dizer que a divulgação e a inovação é a base para o sucesso de qualquer negócio ou empresa, né? Nós, ao decorrer do trabalho, identificamos um problema dentro dessas tecnologias introduzidas nas novas empresas, que é o problema de adaptação e treinamento das empresas em relação às tecnologias. Como o exemplo do sistema de chamada, vocês precisariam, né, de ter um treinamento para aprender a mexer. E muitas vezes as empresas não têm isso. Uma proposta de solução que nós tivemos para esse problema é criar um aplicativo onde dentro dele teria um sistema que iria fazer ensinar vocês a mexer nesse sistema novo, nessa tecnologia. Nas empresas, por exemplo, chegou uma impressora lá, mega diferente, e aí precisa deslocar um funcionário que saiba mexer nela para ensinar toda a equipe. Então acaba tendo tanto esse deslocamento dos funcionários, alguns funcionários não conseguem aprender desse jeito, e a nossa proposta é fazer um aplicativo que vai ensinar a você mexer nessa nova tecnologia. O aplicativo, o Marcos vai explicar um pouco mais como funciona, mas, como eu disse, vai ter lá vários treinamentos e você vai entrando lá nas páginas para aprender o que precisa aprender. E a única responsabilidade da empresa é lançar esse aplicativo, né, dentro da empresa, disponibilizar os treinamentos lá e ficar de olho, né, para que os funcionários realmente façam. Aqui? Aqui? Aqui é um protótipo, tá? Ele está em fase de desenvolvimento, é só uma ideia, mas aqui seria a tela inicial do aplicativo, né? A gente colocou aqui, somos os pioneiros na área de treinamento profissional. Aí tem um carrossel que a gente colocou para passar o logo da empresa. Aqui embaixo tem o contato da empresa e o e-mail. Aí seria um aplicativo feito para ser realmente simples, do funcionário entender. Como mostra aqui na página de treinamentos, né? O funcionário clicaria e iria aparecer para ele os treinamentos que ele tem concluído, os treinamentos secundários de menos importância, os de média prioridade e os de máxima prioridade, né? Saindo aqui, teria a tela do usuário, para ele ver os dados dele, né? Para ele consultar os dados dele sempre que ele quiser, né? A empresa dele, está escrito, né, o soberano açaí, 2 anos de empresa, o tempo que ele está na empresa, o cargo dele que é auxiliar de cozinha, e aqui todos os treinamentos concluídos é o status do treinamento dele dentro da empresa, né? Por exemplo, se os treinamentos não estivessem concluídos, apareceria treinamentos parcialmente concluídos, né? E esse é o nosso protótipo.
Agora, voltando para a apresentação, eu vou falar a nossa justificativa. O porquê que o nosso projeto se justifica é um projeto viável. Né? Para começar, a gente colocou uma pesquisa do IBGE apontando que 89% das empresas de médio e grande porte usam tecnologia avançada e que elas passam por dificuldade de treinamento e entendimento por parte da empresa ou dos colaboradores da gestão também com essas novas tecnologias. Né? Então, isso já é uma justificativa de que o nosso aplicativo ele se faz necessário no mercado, que isso é uma deficiência que realmente existe no mercado, porque 89% das empresas sofrem com problemas para se adaptar às novas tecnologias. Aqui também a gente colocou um gráfico do IBGE também, que mostra pelo número de tecnologias o tanto de empresas que utilizam. Né? Por exemplo, aqui, o tanto de empresas que utilizam uma tecnologia avançada é de 2.255 empresas. Nesse caso, são tecnologias avançadas. Então, a gente presume que tecnologias de média dificuldade e de baixa dificuldade são mais utilizadas ainda, o que não dispensa o nosso aplicativo também, porque a ideia do nosso aplicativo não é ser uma escola técnica, é ser um aplicativo de treinamento, para treinar a pessoa a aprender uma máquina nova, que esteja dentro da realidade do aplicativo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no mercado, se chegar uma máquina lá nova de tirar a escama do peixe, por exemplo, a ideia é colocar um passo a passo de como manusear essa máquina. Complementando o que o Marcos falou, assim como no Enem, ou, por exemplo, quando tem eleições, quem vai trabalhar precisa fazer um treinamento antes. Lá tem toda uma página explicando como que funciona, o que eles podem fazer, o que não podem. O aplicativo seria tipo isso. Tanto das menores coisas que precisam ser ensinadas, como conectar o computador para a TV, ou digitar algo, fazer uma impressão, tanto para coisas grandes como o exemplo das máquinas que eu falei, né? Falando sobre a identificação do projeto, eu queria falar um pouquinho sobre os stakeholders. Stakeholders, traduzindo, são partes internas, mas o significado dele, para a gente ficar mais fácil, são as partes afetadas. Então, as partes afetadas com essas tecnologias e o nosso novo projeto, as partes internas são os empregados, a equipe de TI, gestão, supervisores, departamento de recursos humanos, toda a equipe ali dentro da empresa. E os stakeholders externos, né, que são as pessoas que são afetadas fora da empresa com isso, são os clientes, os fornecedores de tecnologia, consultores, instrutores, investidores, acionistas, governo e reguladores e a comunidade. Agora eu vou falar com vocês a metodologia que a gente utilizou para desenvolver o nosso TCC, né? A metodologia de pesquisa. A gente utilizou pesquisas feitas dentro de livros do Peter Drucker, pela internet também, e a gente fez uma pesquisa de campo com uma empresa. O nome da empresa é Blessed Pet Shop, e a gente fez algumas perguntas para ela, baseadas no nosso projeto, para ver se dentro de uma empresa seria viável esse projeto. A primeira pergunta diz: você acha que um app para treinar seus funcionários iria economizar tempo do seu negócio? A pessoa respondeu, a empresa respondeu: sim, um app para treinamento de funcionários pode economizar tempo e proporcionar um aprendizado mais flexível, que é exatamente o que a gente busca com o nosso projeto, né? Porque flexível no caso de não ter que deslocar outro funcionário para ensinar a pessoa, né? Pergunta 2. Você tem problemas para introduzir uma nova tecnologia na sua empresa? A resposta foi: em alguns setores sim. Lembrando o que a gente falou no gráfico da IBGE, a gente tem dentro de uma empresa tecnologias avançadas, médias e tecnologias mais simples. Então pode ser que uma tecnologia um pouco mais simples não se faça necessária, mas uma tecnologia mais complexa sim. Na pergunta 3, você gasta quanto tempo de outro colaborador para treinar um funcionário? Em média, eles disseram que gastam 1 a 2 semanas. Isso é tempo. Dentro de uma empresa grande, isso significa muito dinheiro.
Então, a gente busca realmente isso com o nosso projeto, trazer essa economia de tempo para a empresa e um sistema, uma metodologia de trabalho bem flexível nessa questão de adaptação e de aprendizagem, né? A pergunta 4. Você pagaria por um app que treinasse seus colaboradores tanto quanto os colaboradores novos, quanto os colaboradores antigos? Nessa pergunta a gente estava querendo dizer assim, treinar os colaboradores antigos para novas metodologias de trabalho que cheguem ou tecnologias e os novos colaboradores no geral dentro do processo que cabe a ele na empresa desenvolver. E a resposta foi sim, né? A pergunta 5, quanto você tem dinheiro investido em tecnologias na sua empresa? A resposta foi que aproximadamente 20 mil, considerando que é uma empresa pequena. Então a gente vê que realmente a tecnologia é um campo em que as empresas investem com um peso, né? Porque realmente é o futuro da humanidade, a tecnologia, isso não é diferente dentro do mercado de trabalho. O resultado dessa pesquisa, a gente vê que realmente o aplicativo que nós desenvolvemos, ele é um aplicativo necessário e eficaz, né, para as empresas. E com as novas tecnologias fica bem mais fácil, junto com esse aplicativo, de treinar esses novos funcionários e também os antigos, né, como foi citado aqui. Vou falar sobre os recursos que a gente se faz necessário para a gente realizar o nosso projeto, né? Aqui a gente optou por deixar uma frase do Peter Drucker, né, de um livro dele, que diz assim: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Isso aqui são os recursos que a gente precisa para criar o futuro do nosso projeto, né? Que é o recurso humano, basicamente pessoas qualificadas para desenvolver o nosso projeto, uma equipe de TI, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe que sabe mexer com o banco de dados, né? O recurso material, que são os computadores, a linguagem de desenvolvimento, as licenças para usar as linguagens e etc. O capital necessário, né, que é o dinheiro que a gente vai ter que ter para realizar o nosso projeto. Aqui a gente fez uma simulação, lembrando que é um aplicativo pequeno, né? De quanto que a gente precisaria em média para poder investir e realizar esse aplicativo. Ali a gente tem licenças de software, infraestrutura, os equipamentos, suporte técnico, equipe de desenvolvimento do sistema, né? E o custo do servidor. Tudo daria em média R$115 mil. Lembrando que é uma simulação. Lembrando que é só um protótipo, a gente pensa nisso aqui só no desenvolvimento, ainda não no lançamento para muitas empresas em questão de território nacional ou de estado. Aqui tem os requisitos funcionais do aplicativo. O sistema de inscrição que tanto o funcionário quanto a empresa faz para poder utilizar o nosso sistema, né? A plataforma de treinamento, que é aquela aba de treinamento que eu abri para vocês verem, né? O conteúdo personalizado dentro daquela aba de treinamento, que vai ter o conteúdo do treinamento personalizado de cada usuário, de cada empresa. O suporte técnico, ter sempre uma empresa, uma equipe que faça o suporte técnico para as empresas e para as pessoas imediatamente, né? Por exemplo, já aconteceu algum erro, algum conflito de dados e a equipe está sempre disposta a resolver. O sistema de avaliação, que é para a empresa avaliar como um funcionário está indo no processo de aprendizagem. A gestão de acesso, que é fazer uma gestão de acesso correta tanto para o funcionário quanto para quanto para a empresa, para evitar conflitos de acesso, né? Para não ter acesso tanto do funcionário na página da empresa quanto da empresa na página do funcionário de forma errada, né? A infraestrutura e a tecnologia, que é basicamente a gente precisa ter a linguagem certa, a gente precisa ter o servidor certo, alocar o nosso sistema em um lugar bom, integração com os sistemas existentes, né? Que é fazer com que o nosso sistema seja compatível tanto com sistemas operacionais quanto com outras marcas de linguagem, com redes, etc.
relatórios e análises sempre atualizados de como o aplicativo está, se está tendo muito erro, se está tendo muito problema. Comunicação e feedback. O feedback tanto do funcionário para o nosso aplicativo quanto da empresa também. Aqui alguns requisitos não funcionais, que são os requisitos que precisa para o aplicativo funcionar sem nenhum problema, para que ninguém perceba, né, algum erro ou alguma inconformidade no aplicativo. É o desempenho, ter sempre um desempenho rápido, na medida do possível, de acordo com a rede da pessoa. A escalabilidade, ter sempre um cuidado no sistema, ter um sistema forte, para que aguente tanto as empresas quanto os funcionários utilizando ao mesmo tempo. A segurança, ter uma rede de criptografia bem em conformidade, bem feita, bem utilizada. A usabilidade, ter sempre um aplicativo bem fácil de utilizar, direto, que as pessoas consigam identificar com facilidade a usabilidade do aplicativo. A manutenibilidade, que é ter sempre uma equipe disposta lá, como eu falei, a fazer a manutenção do aplicativo, liberar atualizações, tanto a empresa como colocar novos treinamentos na plataforma, compatibilidade, né, como eu acabei de falar, com outros sistemas, a eficiência, ser um aplicativo eficiente de fato no que é a nossa proposta, que é facilitar o treinamento e não dificultar ele, né? A conformidade, ser um aplicativo que tenha conformidade, que tenha uma estrutura bem organizada, sem nenhuma bagunça, e a sustentabilidade, né? Agora, falando sobre a nossa conclusão, a gente concluiu com base nos nossos dados e nas nossas pesquisas que realmente o mercado tem uma deficiência, que as empresas têm essa dificuldade, tanto empresas grandes como empresas que vão surgir por conta de novas tecnologias. De repente, alguma empresa pode não surgir por conta de um desafio, que é uma tecnologia nova que os donos achariam que não seria possível a empresa se adaptar a ela. E com a nossa pesquisa a gente vê que o nosso projeto realmente ajudaria a resolver isso, né? Seria um facilitador para o mercado. Não a solução completa, mas a facilitador num determinado departamento, que é o treinamento dos funcionários e da gestão com a tecnologia nova. Então a gente conclui que sim, o nosso projeto é viável e necessário para o mercado. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, aos familiares, a nossa turma que nos ajudou desde o início, né? No primeiro ano a gente está junto com alguns, outros não, mas sempre juntos, apoiando um ao outro, sempre aprendendo juntos, né? Uns com os outros. Muito obrigada por esse tempo juntos. Obrigada, professor Washington, por todos os ensinamentos, por tudo que o senhor mostrou para a gente, né? O senhor ensinou com muita paciência. Obrigada aos professores que estão aqui na banca. Muito obrigada por assistir a nossa apresentação. Obrigada à gestão, aqui representada pela Adriana. Sempre dando, né, tanto essa infraestrutura toda que a gente tem para poder estudar aqui. É algo que nem todas as escolas têm. Aqui tem uma internet boa, que a gente consegue desenvolver nossos trabalhos, nossas atividades, a gente aprende muito. Muito obrigada. Obrigada aos familiares aqui presentes. E é isso, gente. Queria saber se algum de vocês tem alguma sugestão, alguma dúvida, ou se a gente pode prosseguir. Então vamos prosseguir com os próximos grupos. Obrigada.